companheiras militantes, meus amigos, minhas amigas, senhoras, senhores, jovens que estão aqui, queria inicialmente, em licença, aos meus companheiros correligionários, prefeito, ao nosso futuro deputado federal, Jorge Ferraz, ao presidente do partido aqui, para que as minhas primeiras palavras sejam de homenagem, de agradecimento à presença do presidente da Câmara e do vice-presidente, que no gesto de estadistas, dirigentes e membros do Partido dos Trabalhadores, primeiro cooperam com a prefeitura do PSB, se fazem presentes a uma exposição, uma palestra, uma discurseira, um vice-presidente do Partido Socialista. Que isto seja uma semente, que essa semente seja regada, que ela produza frutos, porque nós, a esquerda socialista principalmente, precisa compreender que os nossos projetos são estratégicos. As eleições são importantíssimas, mas no processo de construção de uma sociedade sadia, de uma sociedade sem luta de classe, uma sociedade de igualdade social, que todos tenham os mesmos direitos, o processo eleitoral é uma tática. O nosso compromisso com a sociedade, o nosso compromisso com o nosso país, o nosso compromisso com a nossa história, com nossos filhos, é construir uma nova sociedade. Pode estar longe, não tem problema. Disse que o caracteriza a utopia, não sei se os senhores como Mediterrâneo têm essa imagem, nós, litorâneos, temos a seguinte imagem, que é a risca do mar. A gente está na beira do mar e lá adiante tem a risca. É aquele ponto ilusório em que o mar e as nuvens e o céu se encontram. Quanto mais a gente caminha na direção dele, mais a risca, mais o horizonte se afasta. O nosso trabalho é diminuir essa distância, é materializar esse encontro entre o mar e o céu, que o Glauber chamava o encontro entre o mar e o sertão, que eu chamaria agora do encontro do nosso povo na construção pelas suas próprias mãos de seus destinos. O tema, eu sou atraído a fazer um pouco de memória. Eu acho que esse é um dos poucos papéis que restam às pessoas que chegam à minha idade. Eu sou uma excepcionalidade. Quando eu nasci no Ceará, a idade média da população nordestina era 34 anos. Portanto, eu sou um sobrevivente da pobreza do país, sobrevivente da pobreza do Nordeste, da miséria, da inclemência, da incompetência governamental, da concentração de renda, do latifúndio, sobrevivente do latifúndio, e sou também um sobrevivente da ditadura. Tudo estava marcado para que eu não estivesse aqui, mas contrariando a vontade, os momentâneos donos do poder, nós estamos aqui. E mais do que estarmos aqui, nós estamos festejando aquilo que eles jamais festejarão, que é a democracia e a liberdade. Nós da esquerda precisamos ter muito em mente isso. Eu gostaria de uma oportunidade de discutir isto exclusivamente. A liberdade é um valor que a esquerda não pode dele abrir mão. Ele é o nosso instrumento, ele é a nossa razão de ser. E
a manutenção da democracia, sustentar a democracia, é uma forma de garantir o avanço social. Sempre que a democracia nesse país foi jogada de lado, o país atrasou, independentemente das dores que nós passamos a viver. Sempre que nós retomamos o processo democrático, que o povo vai às ruas, em que os parlamentos como este se abrem, a democracia tem sido um instrumento de construção da sociedade, de diminuição das desigualdades, de distribuição, de construção de riqueza e distribuição de renda. Nós, quaisquer que sejam os apelos, quaisquer que sejam as promessas, não podemos abrir mão do nosso compromisso com a democracia e com a liberdade. Isto é o que nos distingue, que nos separa definitivamente do neofascismo que se começa a construir no Brasil, desses anseios militaristas, da incompreensão. Isso é que nos afasta da ignorância, isso é que nos aproxima do progresso. Portanto, eu penso que eu não contribuiria muito em falar aqui do que foi a minha experiência. Eu diria, faria apenas uma correção ao texto que fez a minha apresentação. Eu não me mudei para o Rio de Janeiro, fui mudado. Foi um imperativo para a sobrevivência física. Ou eu saía da minha terra, ou eu ficaria lá como uma semente estéril. Mas isso é outra história que não vem ao caso. Havia me dito que nós tínhamos aqui uma preocupação que era ditadura nunca mais. Como evitar que isso retorne? Eu pensei, com perdão dos senhores, fazer um pouco de história. Nós não podemos estudar o processo militar, a ditadura, como se ele fosse um fato histórico, um processo histórico autônomo, independente. A ditadura não nasceu, outra correção que eu quero fazer, foi 31, é 1º de abril. A ditadura não nasceu em 1º de abril e terminou com a posse frustrada de Tancredo Neves, efetivada no seu vice, ex-presidente do partido da ditadura. Ela tem antecedentes. Queria falar um pouco, vou tentar falar um pouco, sobre as semelhanças dos dados dos tempos de hoje com os tempos passados, que nós não podemos esquecer. A ditadura militar foi a convergência, ela ocorreu, uma convergência da reação das forças conservadoras do Brasil a um fato que ocorre também neste momento, que é a emergência das massas. Sempre que há a emergência das massas, sempre e que o povo teimoso recusa o papel de simples assistente de uma cena de teatro que se desenvolve num palco distante, a classe dominante reage. Ou seja, tudo pode ser feito, o povo tem todos os direitos, menos o de querer ser ator. A este fato, eu vou, na sequência, descrever um pouco, que eram os anos 60, a esse fato somam-se dois outros. Primeiro, a Guerra Fria, ou seja, um quadro internacional que começa a renovar-se no mundo, embora com características diferentes. A Guerra Fria, naquele então, era a disputa entre duas potências militares, duas potências nucleares, duas potências armadas de bomba atômica, que dividiam o mundo.
a União Soviética e os Estados Unidos. Quem estava a Oriente, quisesse ou não, fazia parte da área de domínio da União Soviética. Quem estivesse ao Ocidente, como nós, quiséssemos ou não, fazíamos parte da área de segurança dos Estados Unidos. E nós havíamos tido, em 61, um presidente da República, o presente de São Paulo ao Brasil, o senhor Jânio Quadros, que havia primeiro traído a direita, ele foi eleito pela direita para fazer o governo de direita e rompe, e que havia instaurado neste país, depois do JK, uma política externa independente. E os Estados Unidos estavam, nos anos 60, preocupadíssimos com o surgimento nesta América, seu quintal, de uma Cuba, primeiro revolucionária e depois comunista. Isto era possível e foi tolerado porque Cuba não tem a menor significação política, econômica e militar. Mas a Argentina tem, o Brasil tem e o Brasil já tinha. Este era o quadro internacional que detonou, deu os elementos fundamentais para a eclosão do golpe. A reação da oligarquia, a reação dos interesses norte-americanos supostamente ameaçados. Mas faltava um elemento detonador. O elemento sem o qual, nos países com as nossas características, é impossível dar um golpe de Estado. Faltava a presença dos militares. E eu vou me dedicar, como golpe, foi um golpe militar, mas não foi um golpe exclusivamente militar, foi um golpe civil militar, e não foi um golpe exclusivamente nacional, foi um golpe nacional e internacional, foi um golpe que teve uma de suas cabeças nos Estados Unidos. Eu sei que isso não é nenhuma novidade, isso já é público, já é notório, mas ele precisava dessas forças detonadoras. Primeira questão, precisava desse apoio objetivo. Mas o golpe, qualquer golpe, ele necessitava, o golpe de 1º de agosto, de uma justificativa para a sociedade e para o mundo. Essa justificativa chama-se a construção ideológica. E a imprensa brasileira, fundamentalmente os diários associados que se acabaram, o Estadão, a Folha e os jornais do Rio de Janeiro, construíram a imagem, fizeram essa construção ideológica da necessidade de interrupção do governo constitucional. Criaram-se 2 estigmas. O Brasil estava ameaçado de cair na mão da União Soviética, de tornar-se uma república comunista, era uma ameaça. E a outra dizia-se que o presidente da República estava ameaçando a democracia e, ao mesmo tempo, ele estava ameaçando a Constituição com as chamadas reformas de base. Veio o golpe, o que ocorreu? O embaixador do Brasil em Washington, general Juraci Magalhães, quando se apresenta, na primeira oportunidade solene e pública que tem, ele declara que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. A ditadura, do seu primeiro ato, dissolve o Congresso Nacional, ele edita o ato nacional número 1, que suspende os direitos e as garantias, e, na sequência, revoga a Constituição, inumeráveis vezes fecha o Congresso Nacional e vai fazer alguma das reformas que, ao tempo de Jango, eram indicadas como reformas comunistas, como, por exemplo, o voto do analfabeto.
o voto do analfabeto, não foi conquista da esquerda, não foi conquista das forças populares, foi uma doação da ditadura. Mas por quê? Por quê? E a intervenção que eu vou fazer aqui, se tiver alguma importância, é o que eu vou tentar expor agora. Por que houve a intervenção militar? Das vésperas da intervenção, eu estava na ABI do Rio de Janeiro, na Associação Brasileira de Imprensa, quando então o grande líder comunista brasileiro, Luiz Carlos Prestes, ex-militar, fazia uma longa palestra, e nós aplaudimos, e nós fizemos tudo para acreditar no que ele estava dizendo, em que ia demonstrando uma absoluta incompreensão do caráter das Forças Armadas brasileiras. Dizia, não há nenhuma possibilidade de golpe, as Forças Armadas brasileiras, principalmente o Exército, de onde ele vinha, são legalistas. Eu vou expor aqui que a essência do Exército brasileiro, das forças militares brasileiras, é a insubordinação, é a subversão, é a intervenção, fraturando o processo constitucional. A nossa história, eu vou ficar apenas na história, não se preocupe, eu não vou demorar muito, vou ficar apenas na história de 89 para cá, é a história das permanentes intentonas militares. Algumas aqui até a gente festeja, como o golpe militar de 15 de novembro de 89, e depois a monarquia e impôs a república. Eu disse propositalmente depor e impor, porque na essência não foi um atendimento, claro que foi um progresso, claro que a monarquia era um anacronismo da América do Sul, a monarquia brasileira, mas ela não resultou de um apelo das massas. O povo foi saber que havia sido proclamada a república 3 dias depois. E o Marechal, levado para a primeira ditadura nossa, a que se instaura com a derrubada da monarquia, não entendia por que não o chamavam de Vossa Majestade, como chamavam o seu padrinho Dom Pedro II. E a primeira crise que ele teve com o parlamento, ele quis dissolver o parlamento, porque pensava que o parlamento do presidencialismo era e republicano era a mesma coisa do parlamentarismo no regime monárquico, em que o imperador podia dissolver. A partir de 89, na nossa acomodação republicana, um longo, lento, lentíssimo processo de modernização brasileira, nós somos dominados pelas oligarquias. Vocês pensam que a oligarquia é coisa de Minas e do Nordeste. As piores oligarquias eram as paulistas. Nós tínhamos no Nordeste os chamados coronéis, tínhamos aqui a oligarquia da cafeicultura e tínhamos no Sul as oligarquias dos caudilhos. Eles controlavam esse país, ditavam quem ia ser eleito e quem não ia ser eleito, quem ia ganhar mais, quem ia ganhar menos. E a política brasileira vivia em função do que se chamava, então, da política do café com leite, que era a Associação Minas São Paulo. A política cambial, a política fiscal, tudo era em função disso. E a corrupção, e o atraso, e começam, então, os primeiros levantes militares. O primeiro levante se dá em 1922. Se dá em Mato Grosso, se dá em São Paulo, mas o grande símbolo dele foi o levante do Forte de Copacabana. Derrotados, 17, 18 jovens militares saem do Forte de Copacabana para enfrentar a força militar de repressão e são fuzilados. Deles,
sobrevivem apenas dois. O brigadeiro Eduardo Gomes, que iria até o final da vida se envolver em todas as intentonas ocorridas do país, e o tenente Siqueira Campos, que queria ser um dos líderes da Revolução de 30 e morre no desastre de avião entre Uruguai e o Brasil. Em 24, se instaura aqui em São Paulo o primeiro levante militar, a chamada coluna Miguel Costa, que se desloca até o Paraná e se encontra com outro levante do Rio Grande do Sul, que era liderado por Luiz Carlos Prestes, então major. Essas duas colunas se transformam na coluna Prestes, rodam o país, vão até o Nordeste, ao Piauí, e pelo Oeste, derrotada politicamente, mas tendo vencido todos os embates militares, se interna na Bolívia. Foi a grande saga da Revolução da coluna Prestes. Em 1930, esses movimentos todos, a história registrou com os tenentes, ou seja, o tenentismo. Esse movimento, todos eles se agregam de novo, esses militares, uns que haviam retornado à ativa, outros que ainda estavam no exílio, e vão construir a Revolução de 30. Vem a marcha principalmente contra São Paulo, para impedir a posse de Washington Luiz. A marcha vem do Rio Grande do Sul e vem do Nordeste, se encontra no Rio de Janeiro, depõe o presidente, aqui era para impedir a posse de Júlio Prestes, depõe o presidente Washington Luiz e instaura a ditadura chamada governo provisório. Em 32, há um levante em São Paulo, um levante supostamente constitucionalista. Desse levante esmagado, resulta a Constituição de 34, e os militares vão derrogar logo adiante. A Constituição em 34 e em 35, há o chamado Levante Comunista, que ocorreu no Rio de Janeiro, principalmente, na Praia Vermelha, que ocorreu em Natal, que ocorreu na Paraíba, que ocorreu no Recife. Outro levante militar e outro levante comandado por tenentes. Em 37, vem o grande golpe militar. Golpe, evidentemente, comandado ideologicamente por Getúlio Vargas, mas assegurado pelos militares. Os mesmos militares que vinham de 22 e que vão depois, os mesmos militares, depô-lo em 45. O ministro da Guerra, em 37, Eurico Dutra, seria o ministro da Guerra em 45 e o candidato a presidente da República em 46. Derrubado Getúlio, ele se recolhe a Itu, e nós vamos ter as eleições de 1950. Getúlio é eleito, com esmagadora maioria sobre Eduardo Gomes. É importante notar isso. Isso simbolizava a derrota no plano político dos tenentes. Eduardo Gomes era o símbolo do tenentismo. Ele ganhou, mas não podia governar. Há uma famosa frase de um jornalista famoso do Brasil, Carlos Lacerda, que dizia: Getúlio Vargas não pode ser candidato, se for candidato não pode ser eleito, se for eleito não pode tomar posse, se tomar posse precisa ser deposto. Nós temos a mais recente, a crise de 54, que leva a uma tentativa de retomada do poder pelos tenentes, que leva ao suicídio de Vargas. Este ponto é fulcral, fundamental para as ideias que eu vou tentar desenvolver lá adiante. É a primeira grande derrota do militarismo.
montada a deposição de Vargas, ela se torna impossível com o seu suicídio. O país volta de forma capenga à sua normalidade, assume o vice Café Filho, que é um títere dos militares. O governo é controlado por Eduardo Gomes, o brigadeiro Eduardo Gomes, o marechal Juarez Távora e o marechal Cordeiro de Farias. Vem a candidatura de Juscelino Kubitschek de Oliveira, o mineiro, que é apontada como uma revanche, porque ele tinha como vice João Goulart, nada mais, nada menos, de ex-ministro de Vargas e seu sucessor nomeado. Um parênteses, para nós compreendermos o processo histórico. Eu estou sendo muito chato, não? Em 1953, era ministro do Trabalho o senhor João Belchior Marques Goulart. Ele cometeu o erro. Esse erro vai marcá-lo para o resto da vida, de aumentar o salário mínimo. Contra esse aumento, que Lula não apenas aumentou, mas o reajustou às condições de hoje e fez um acordo que mantém esse reajuste permanentemente. O Jango reajusta o salário mínimo, contra ele se levantam as forças chamadas produtoras, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, porque aquele aumento do salário mínimo iria levar a indústria brasileira à falência. E se levantam os militares, porque ele estava dando salários maiores do que recebiam os recrutas do Exército. Tem o famoso discurso do coronel Mamed, tem o manifesto dos coronéis, exigindo a demissão de Jango, e Vargas o demite. Vamos juntar esse fato, a demissão de Jango, ministro do Trabalho, e o suicídio de Vargas. Como o militarismo não tem, e a direita do Brasil, felizmente, por enquanto, não tem prestígio eleitoral, Juscelino derrota o marechal Juarez Távora. Feito o movimento militar e de imprensa para impedir a posse de JK, posse de Juscelino. Não sei se alguém se recorda do famoso 11 de novembro de 1955. O presidente interino, o presidente da Câmara, Carlos Luiz, prepara um golpe com a admissão do marechal Teixeira Lott para virar o jogo e impedir a posse de Juscelino. Há uma reação militar, não pela legalidade, mas pela ofensa que havia sido feita ao Lott. O governo é deposto, a Câmara decreta o impeachment do vice-presidente Café Filho e do vice-presidente Carlos Luiz, e Juscelino assume. Anistia, e sofre em 5 anos 2 levantes militares, Jacareacanga e Aragarças. Assume, eu já fiz essa rápida referência, finalmente o quadro da direita é eleito presidente da República. O matogrossense, governador de São Paulo, Jânio da Silva Quadros. Mas em pouco tempo, ele se confronta com a UDN, se confronta com Carlos Lacerda, inicia uma política externa independente, procura uma aproximação com os chamados, então, não alinhados eram aqueles países que não estavam nem ligados à União Soviética, nem aos Estados Unidos, nomeadamente a Índia, o Egito e a Iugoslávia. Condecora Che Guevara e, numa tentativa de golpe, hoje documentada, renuncia quando seu vice estava no
da China. Isso aí já é história recente, todo mundo conhece, vou apenas lembrar. Os militares retornam a 24 de agosto. 61 é o momento do ajuste de contas. Se levanta os 3 ministros militares e declaram a impossibilidade, a inconveniência do vice-presidente constitucional da República eleito assumir o posto. Há um levante, nós temos que sempre dizer isso, liderado por Leonel Brizola, um levante que começa no Rio Grande do Sul e se espalha no Brasil inteiro, com os estudantes e trabalhadores, com a chamada cadeia da legalidade. As rádios do Brasil inteiro passaram a transmitir os informes, os discursos que vinham de Porto Alegre. Em cada estado, as outras rádios assumiram, os estudantes ficaram em assembleia permanente, o povo se levantou, exigindo a posse de Jango, o cumprimento da Constituição. Houve um acordo, então. Bom, esta é a segunda e perigosa derrota dos militares. Eles não conseguem impedir a posse de Jango. Mas fazem um acordo e, numa madrugada do Congresso, fazem a reforma do regime e instauram o parlamentarismo. Neste momento, começa a conspiração para impedir a posse de Jango. Fosse qual fosse o governo de Jango, ele seria deposto. O que eu estou dizendo aos senhores, às senhoras, não é interpretação minha. Isso está escrito nas memórias do general Odilo Denis, ministro da Guerra, que tinha sido o líder do levante para impedir a posse de João Goulart. Ele diz que eles, no momento em que eles estavam concordando com o parlamentarismo para segurar a posse de Jango, eles juraram depor o Jango. E começa aí as conspirações. Por que eu fiz essa larga viagem, essa quase longa viagem, suponho que cansativa, sobre a história do Brasil? Para tocar num ponto. Eu estou preocupado, neste momento, não é com a ditadura que houve. Então, o que nós podemos fazer para que outras ditaduras não ocorram. Eu acho que este é o desafio. Nós comentávamos hoje no almoço que a população, na medida em que adquire um determinado direito, ela se esquece desse direito e passa a reivindicar outros. Ocorre na política. Se nós não tomarmos consciência de que esse processo não é um processo autônomo, que isso tem raízes na história do Brasil, nós estamos ameaçados a amanhã ou depois vê-lo retornar. Não há risco neste momento, porque faltam algumas condições que explicam, que justificam um rompimento constitucional num país, hoje como o nosso, complexo. Nós somos a 6ª, 7ª potência do mundo. Nós temos hoje interesses espalhados no mundo. O mundo hoje tem interesses dentro do nosso país. Nós somos das maiores populações do mundo, uma das maiores reservas de riqueza do mundo. Se juntar Brasil, Argentina e Venezuela, o nosso continente é a maior reserva de petróleo do mundo. Nós temos a chamada Amazônia Azul, que é o nosso litoral, que é mais rica do que a Amazônia Verde. Nós somos 60% do território, da população e da economia da América do Sul, esse país. Se isso é muito bom, isso aumenta as responsabilidades e aumenta a cobiça.
Hoje, no momento, não há condições internacionais favoráveis a qualquer irrupção constitucional. Ao contrário do que ocorreu em 64. Depois de 64, nós tivemos a derrubada do regime constitucional de Salvador Allende, tivemos os golpes da Argentina, tivemos o golpe no Uruguai, tivemos o golpe no Peru e o golpe militar na Bolívia. E na medida em que nós retomamos a democracia, o povo argentino derruba a ditadura e pune os generais, membros das juntas militares. Morreu na cadeia o general Videla. Após nossa redemocratização, é redemocratizado o Uruguai, é redemocratizada a Bolívia, é redemocratizado o Equador e o Peru. Hoje, ao contrário do que ocorria naquele então, não há um só país da América do Sul cujo governo não tenha chegado ao poder nas mãos do povo, nas mãos do processo democrático, graças à democracia representativa. Isto é um patrimônio que é muito importante para nós. Eu quero fazer aqui um parênteses para nós percebermos a importância de nós evitarmos um golpe na Venezuela. Não se trata aqui de discutir a qualidade do governo do senhor Maduro. Trata-se de discutir, e nós, democratas, temos que ter isso presente. Temos que ver o outro lado do que diz a Veja. O que interessa ali é que o senhor Maduro, bem ou mal, bem, porque foi a escolha do povo, foi eleito presidente da República. E foi eleito para um mandato X. Ele tem que cumprir o seu mandato. Ou, como nós fizemos aqui, e nós demos uma lição para o mundo inteiro de como enfrentar uma crise como essa, nós depusemos um presidente da República corrupto dentro das regras da Constituição. Não foi golpe de Estado. Ele foi julgado pela Câmara, foi julgado pelo Senado. E perdeu o mandato segundo as regras da Constituição brasileira. São Maduro tem que ser julgado segundo as regras da Constituição venezuelana. Esses são parênteses que eu fecho. É uma questão... Eu sei que vocês estavam mais interessados em, talvez, história da ditadura, mas eu estou preocupado com as forças armadas que temos. Todos os queridos oradores que hoje me antecederam, por coincidência ou não, é o tempo, se declararam nascidos depois da ditadura. Sabem dos sofrimentos pela história. Agora, o que é que tem hoje um coronel do Exército, um comandante da Marinha ou da Aeronáutica com um golpe militar? No entanto, já depois da democracia, no governo Lula, a Academia das Agulhas Negras teve como patrono o senhor Ernesto Garrastazu Médici. E isto é uma bufetada na democracia brasileira. No primeiro ano do governo Lula, ministro da Defesa, o embaixador Viegas, ele é golpeado pelas costas pelo ministro do Exército, que autoriza a Secretaria de Comunicação a emitir uma nota defendendo o regime militar. Meus amigos, me desculpem, o demitido não foi o comandante do Exército, foi o Viegas. Nós assistimos agora, ao lado
das nossas denúncias de 50 anos, quantos militares se pronunciaram a favor do golpe? Quantos militares negam as torturas? Como é que se nega a tortura? Muitos militares negam os desaparecidos. Eu tenho um amigo meu, que era meu comandante do Partido Comunista Revolucionário Brasileiro, Mário Alves, que foi assassinado. Não foi assassinado com tiro, não. Foi assassinado após semanas de tortura, assassinado aos poucos, aos pouquinhos, por oficiais superiores do Exército Brasileiro, numa dependência do Exército Brasileiro, o quartel da Tijuca, o quartel da Polícia Especial do Exército, morreu empalado. Acho que todo mundo sabe que é ser empalado. Não vou descrever aqui em homenagem às senhoras. Morreu pedindo água, e nós soubemos que era ele. Na cela ao lado estava um companheiro nosso, Raimundo Teixeira Mendes, que com aquele clamor, com aquelas dores, levantou do tabique e o capuz. E eles eram torturados com capuz. O capuz tinha caído um pouco e ele identificou o Mário. A mulher dele morreu sem ter o direito de enterrá-lo. E a filha está hoje perambulando, procurando justiça. E o mínimo que se quer é que este cadáver sepulto tenha o direito que todos nós temos, de ter uma certidão de óbito. A mulher dele, a Lúcia, morreu sem poder dizer que é viúva. Apesar disso tudo, há uma resistência das forças militares, que negam a documentação requerida pelas comissões da verdade, requerida pela justiça. E pior do que isso, o que tem de documentação está sendo destruído. Está sendo destruído no regime legal e democrático. Como foram destruídas as provas do massacre da guerrilha do Araguaia. Não pensem, eu sou um pessimista. Posso lhes assegurar que o Brasil vem avançando extraordinariamente, avançando muito, desde a derrubada da ditadura. Nós estamos construindo uma democracia sólida. E ela só é sólida na medida em que o nosso povo estiver com ela comprometido. Estou fazendo essa digressão porque registrar, não tem sentido registrar apenas os males de uma ditadura longeva. A gente pensa que a ditadura teve 21 anos, ela teve muito mais, como disse poeticamente o nosso presidente. Essa ditadura começou muito antes, e nós estamos ainda percorrendo caminhos que foram abertos por ela. Nós estamos repetindo passos. Ela só tem um antídoto, o povo. Mas o povo é organizado. O povo nos partidos. O povo nas organizações populares. O povo nos sindicatos. Principalmente
realizando, qual é um dos antídotos? É realizar atos como este. Eu gostaria que, neste momento, que os senhores estão me dando a graça de me ouvir, e eu estou tendo o prazer de lhes falar, nesta Câmara, todas as câmaras municipais do nosso país estivessem fazendo o debate que esta Câmara está promovendo, e eu presto ao seu presidente e à Escola Legislativa a minha homenagem e, como patriota, como homem de esquerda, os meus agradecimentos. Finda a ditadura, ficaram os seus resquícios, ficaram os seus desdobramentos. O governo Sarney, porque, por uma tragédia, o Brasil tem uma característica que eu não encontro em nenhum país de origem espanhola. Não sei se é uma característica só brasileira, ou que é uma característica herdada dos portugueses. Nós somos o país da transação. Todas as questões deste país, me desculpe se tem algum mineiro, é como se fosse o espírito de Minas dominando, a caricatura do espírito de Minas dominando o país. Tudo nosso é da transação de cima para baixo. O povo aparece como coadjuvante. O povo aparece para compor o quadro. Não houve campanha para a abolição da escravatura. Ela foi feita gradualmente. Os estudantes de curso secundário se lembram que vem a Lei Áurea, uma Lei Áurea não é mais renovado o estoque de escravos, vem a lei do sexagenário, diminui a exploração, a vida deles, uma farsa, porque nenhum escravo chegava aos 60 anos, até que chega a proibição do tráfico. Quem estava atrás disso tudo? A Inglaterra. Isso foi um acordo entre a nossa oligarquia rural, que queria que fosse feito lentamente para que ela se preparasse, e a Inglaterra, que estava sendo prejudicada, cujas colônias das Antilhas, produtoras de açúcar, estavam sendo prejudicadas pela produção de açúcar no Brasil mais barato. A proclamação da República, eu já falei um pouco sobre isso, o Partido Republicano foi saber depois que ela foi proclamada. E um dos ideólogos da proclamação da República, dois dos ideólogos da proclamação da República, foram dois monarquistas, Rui Barbosa e o pernambucano, me fugiu o nome dele, Joaquim Nabuco. O grande ideólogo, o camarada que fomentava a agitação das Forças Armadas, o professor da escola de armas, o Benjamin Constant, não estava no ato. E assim vêm as negociações, uma atrás da outra. Até que tivemos, não sei se é a última, não sei se é a penúltima, ou se uma das últimas, a negociação de 64. Em todos os países que enfrentaram as ditaduras, que as derrubaram, tem uma data que se comemora da derrubada da ditadura. Qual é a data que nós comemoramos como indicadora do fim da derrubada da ditadura de 64? Por uma razão muito simples. Ela não foi derrubada. O regime antigo se prorroga no regime novo. A ditadura sobrevive da democracia. Foi feito um acordo entre as forças liberais, falando em nome de nós, fizeram um acordo com os militares, um acordo da transição, um acordo, foi feita uma ata, eu tenho cópia dela,
porque ela foi assinada pelo PFL e por Tancredo Neves, escrita pelo jornalista e secretário Tancredo Neves, o jornalista Mário Santayana, que há 15 dias me deu uma cópia. Em que foi garantido que não haveria punição para os militares, que não haveria Assembleia Constituinte Autônoma, que não haveria revisão da anistia. 64, o início do fim da ditadura foi uma transação. Eu vou tocar o último ponto, que me preocupa no momento. O que sustenta a democracia é a política. A política que está enraizada na nossa vida. Há uma política dentro de casa, há uma política do colégio, a política do clube, a política dos quartéis, a política da administração. A política é o que dá vida à sociedade. Isso é tão verdade que todos os golpes, todos os retrocessos são antecedidos de campanhas maciças de desmoralização da política. Desmoralizam-se os partidos. Eu sei que tem muito partido ajudando a desmoralização. Desmoralizam-se os políticos. Desmoraliza-se, por fim, a democracia. Se a política, se a base da política é a corrupção, se a base dos partidos é o desinteresse pelo povo, se a base dos governos é completar-se com dinheiro público, se o Congresso não funciona, quem vai defender essa democracia? Essa ladainha precede todos os momentos de fechamento da democracia. Este quadro é perigoso, porque ele é favorecido por um encontro do desenvolvimento do capitalismo, que acaba com as pequenas empresas e cria o monopólio, e sem monopólio não existe capitalismo, porque é incompatível com o capitalismo a concorrência, embora eles digam que o fundo deles é a concorrência. Nós estamos vivendo um outro tipo de ditadura muito grave. É a ditadura da construção das mentes e dos corações. A ditadura, o monopólio da construção do pensamento, da construção das ideias. Hoje, 2 famílias do Brasil controlam a formulação do pensamento neste país. Família Civita, em São Paulo e no Brasil, e a família Marinho. A família Marinho, bom, não vou dizer a vocês o que é a presença, a importância da Rede Globo. O que é que esses meios produzem? Eles produzem ideias. Os meios de comunicação de massa não são instrumentos de transmissão de informação. Eles não informam, eles formam. E muitas vezes eles formam ideia contrária ao interesse do próprio leitor, que assimila aquela ideia como se verdade fora e como se ela representasse os seus interesses. E assim a gente vê homens do povo defendendo a ditadura, defendendo o fechamento do Congresso, defendendo a violência. Nós precisamos refletir sobre isso. Eu quero aqui fazer uma crítica profunda aos nossos partidos de esquerda, e ao governo do presidente Lula, que eu ajudei a eleger,
e que eu tentei ajudar como ministro. Passados 12 anos, nós não enfrentamos esse desafio. Não é simplesmente ter uma legislação que a Constituição exige, reguladora desses meios. A direita tem o espaço e os meios para a formulação do seu pensamento. Não posso fazer nada. Agora, eu poderia criar os meus meios. Onde está a resposta dos meios de comunicação da esquerda, das forças progressistas, das forças democráticas? Onde estão os meios de divulgação do movimento sindical? Onde estão os meios de divulgação do pensamento socialista? O que é que nós estamos fazendo nas escolas? Que ideias estão chegando nas escolas? Quem de nós está indo às escolas para discutir com os estudantes? Como nós fazíamos nos anos 60. Nos anos 60, este país era uma ebulição. Nós tínhamos nesse país uma União Nacional dos Estudantes que realmente representava os estudantes. Nós corríamos todas as faculdades desse país, levando música, peças de teatro, todas com fundo político. Surgiu nos anos 60 o cinema novo, surgiu nos anos 60 a bossa nova, surgiu nos anos 60 as ligas camponesas, o Centro Popular de Cultura da UNE, o Movimento de Cultura Popular do Recife, Miguel Arraes, de Pernambuco, o principal jornal do Rio de Janeiro, Diário de Notícias, circulava com o jornal de estudantes, o Metropolitano. Onde é que está a nossa contraofensiva? O que é que nós estamos fazendo, nós que queremos manter a democracia? O que estamos fazendo para defendê-la? O que nós estamos fazendo para preservar um Congresso que se autodesmoraliza todo dia, ajudando as forças da direita? Eu sou da província, era estudante em Fortaleza. Toda semana chegava em Fortaleza um jornal que certamente os senhores e as senhoras não têm mais notícia dele, o Semanário, que era um defensor da Petrobras, das nossas riquezas, da Arena Monazite. Existia na Câmara, a bancada, o nome não era bancada, tem um outro nome, a bancada, vamos chamar assim, a bancada nacionalista, que reunia parlamentares de todos os partidos, que esqueciam as suas divergências para discutir o país. Existia no Rio de Janeiro o Instituto Superior de Estudos Políticos, Estudos Brasileiros, o ISEB, que formulou a teoria do nacionalismo, formulou a teoria do desenvolvimento com Celso Furtado, formulou a teoria da política independente com Hélio Jaguaribe. Quem está pensando esse país hoje? Quem está estudando esse país? Quem está fazendo reflexão para nós levarmos aos jovens? Não tenhamos dúvida. Os jovens não se transformarão em ilhas. Se nós não chegarmos a eles, outras forças chegarão. E nós todos estamos saindo. Uns mais cedo sairão de cena, como eu, outros vão demorar um pouco. Mas nós somos todos passageiros. Quem vai ficar aqui, quem vai decidir se esse país vai ser uma colônia ou um país permanentemente emergente, não seremos mais nós. Era a juventude que estivemos construindo. E a primeira coisa que a ditadura fez e que nós não corrigimos foi destruir a escola pública. Eu fui do tempo da escola pública. Fiz todos os meus cursos do primário a pós-graduação em escola pública. Hoje ninguém da classe média quer ter seu filho na escola pública. E quando eu deixo de dar instrução ao pobre, eu estou excluindo definitivamente da vida econômica, da vida produtiva, porque ele não tem mais condições
de disputar no mercado. Principalmente que nós estamos realizando, no mundo e no Brasil, a revolução do conhecimento. Antes, os países eram separados entre países nucleares e países não nucleares, em países industriais e países agrários, em países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. A grande divisão dos nossos dias é país importadores de conhecimento e país portadores de conhecimento, produtores de conhecimento. Eu comentava com um companheiro hoje, nós víamos de São Paulo, que ano passado a Índia formou 90 mil engenheiros, 120 mil engenheiros, a União Soviética 146 mil e a China 300 mil. Nós formamos 58 mil. Ou seja, as diferenças, Paulo, estão se acumulando. As distâncias estão se acumulando. Quem está discutindo nesse país, nesse momento, essa questão crucial que é crescer ou não crescer. Nós ficamos repetindo aqui, depois de tanto tempo, a ladainha do FMI, de que a tragédia é a inflação. Ninguém se lembra que nós herdamos do senhor Fernando Henrique Cardoso uma inflação de mais de 20% ao ano. Claro, ninguém de nós quer inflação. Agora, se o país não cresce, pode ter inflação, porque um país que não cresce não existe. Crescendo a 1%, isso aqui pode ter terremoto, maremoto, inflação, desinflação. Não tem problema. Não é uma tragédia para qualquer republicana, desculpem, africana, inflação. Não tem comércio exterior, não tem proletariado, não tem classe média. O nosso desafio é crescer. Mas, lamentavelmente, não é só crescer do ponto de vista absoluto. Nós crescermos. Nós temos que crescer e, ao mesmo tempo, diminuir a nossa distância dos países desenvolvidos. E, por desgraça, apesar da crise da Europa e dos Estados Unidos, essa distância está aumentando. Está aumentando por quê? Porque nós estamos vivendo o segundo momento da revolução tecnológica. Não terá futuro, não será potência o país que não investir maciçamente, permanentemente em pesquisa científica. Porque sem pesquisa científica, pesquisa, se quiser, pura, sem pesquisa nós não temos tecnologia. Sem tecnologia nós não temos inovação. Sem inovação, tecnologia e ciência, nós não temos qualidade de vida aqui. E não temos produtos para exportar. Porque os nossos produtos não têm condições de enfrentar na concorrência os produtos europeus e norte-americanos. Sabe qual será o nosso destino? O que é o sonho dos países centrais? Nós sermos a grande fazenda do mundo. Grande o que nós somos hoje. Grande produtor de grãos, de soja sem valor agregado, de frango sem valor agregado, exportadores, maior exportador de minério de ferro, maior exportador de minério de ferro para a China, para onde nós mandamos ferro, nossas montanhas, e importamos trilho e trem. Japão, que algumas de suas montanhas são ferro brasileiro, porque nós importamos tecnologia. Este é o desafio que nós temos que enfrentar hoje, num agradável almoço,
um dos companheiros se referia a esses desafios e a esperança de que essas próximas eleições, independentemente dos candidatos, independentemente dos seus resultados, não seja a coisa medíocre, a coisa pobre, a coisa atrasada que foram as eleições de 2010, quando um dos candidatos conseguiu baixar o nível da discussão, a coisa mais reles possível. Em vez de nós estarmos discutindo o Brasil, estávamos discutindo quem carregava mais a imagem de Nossa Senhora, quem era a favor do aborto, quem era contra o aborto, passando de largo com os problemas brasileiros. Que este exemplo, que esta iniciativa contamine os nossos candidatos, que nós exijamos dos nossos candidatos, exijamos dos meios de comunicação que façam debates que ensejam a discussão. Não esses debates de Rede Globo, de perguntinhas cretinas, de 2 minutos, de 3 minutos, responde 2 minutos, agora o senhor é 2 minutos aqui, 2 minutos. Parece um jogo de dominó. Vamos discutir a nossa chance. A chance desse país é a juventude discutir. A juventude ser esclarecida. Eu sei que me desviei muito do tema. Talvez eu tenha, por força disso, também ter decepcionado a expectativa, mas o passado só é importante para iluminar o futuro. O passado pelo passado não tem nenhum significado. O passado pelo passado é historiografia. A reflexão sobre o passado é história. E só o domínio da história nos vai evitar, no futuro, os erros cometidos do passado. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado.